Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Despertar Espírita, com a presença do Diógenes Chaves e hoje com uma convidada especial, Carmen Colomé, que é professora da UFSM, trabalhadora espírita há mais de 50 anos no Oscar Pitã, professora, palestrante espírita, e traz uma bagagem muito grande, uma bagagem muito importante sobre a nossa doutrina, é uma estudiosa. E o tema que nós escolhemos para hoje é um tema também de suma importância. Ele nos traz reflexões sobre o sentido da nossa vida, o que estamos fazendo aqui, como nós precisamos enfrentar os desafios, e eu vejo assim como um duplo sentido, o sentido da vida em si e o sentido da nossa vida. São questões que a doutrina espírita nos ajuda muito a nos organizar, a refletir, e esse tema então, Carmen, é que nós vamos iniciar com a tua abertura. Perfeito. Obrigada pelo convite, pela possibilidade de estar com vocês nesse diálogo tão importante, de um tema excepcional, especialmente quando nós nos aproximamos do final do ano, Nós sabemos que os 365 dias é uma organização humana, mas na verdade, quando vai findando o ano, nós temos muitas oportunidades de refletir, sobre o ano que aconteceu. E é possível que muitos de nós tenham o hábito salutar de colocar os propósitos para as metas para o ano que se inicia, Muitos de nós colocam na geladeira lá e fica observando as 10 metas, as 8 metas, para alcançar durante o ano. E aí, quando chega nesta data, na verdade, os nossos corações já ficam mais doces também pela proximidade do final do ano, nós ficamos às vezes mais sensíveis, melancólicos, e vez por outra nós olhamos para a nossa geladeira, ou para a nossa agenda, para observarmos o que nós alcançamos daquelas metas, que nós nos propusemos. Então, simbolicamente, é uma grande oportunidade de nós renovarmos os nossos propósitos e de olharmos aquilo que a gente atingiu e aquilo que não foi possível atingir, Então, é uma grande oportunidade quando chega o final do ano, nós fazermos essa revisão e buscarmos compreender, talvez essa seja a questão mais importante, o que foi possível alcançar e o que não foi, para que nós possamos então nos reorganizar emocionalmente, psicologicamente, para os novos propósitos, para que a gente possa dar sentido, para os nossos dias, para a nossa existência. A gente sempre se pergunta, o que nos faz levantar todos os dias da cama e iniciar a nossa jornada, Essa é uma questão muito importante, O que nos move, O Viktor Frankl falava isso, que o que nos mantém vivo é encontrar um sentido para a nossa caminhada. Tem que ter um propósito. Então, a gente acorda todos os dias com um propósito, cada um com o seu propósito particular. Mas é interessante quando se faz uma lista para o próximo ano, porque às vezes gera um conflito, porque uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a vida vai nos dar, que é aquilo que a gente precisa. Então, por isso que durante o ano pode dar alguns conflitos, porque eu planejei algo para mim e acabou indo para um outro caminho. Então, é muito importante a gente chegar no fim do ano e fazer essa reflexão. Tá, mas aquelas coisas que não foram exatamente como eu queria, será que não tem também um propósito nisso? Será que a gente deve olhar como algo que deu errado, como um fracasso? Mas será que eu não aprendi algo com as coisas que deram errado também? Então, tudo vale para uma reflexão, Tudo vale para a gente poder mergulhar nas nossas experiências e ver que a gente está sempre ganhando, na verdade, Exatamente. E aquela questão, nós não temos controle sobre o que é externo. Nós podemos ter controle sobre o nosso interior, sobre as nossas emoções,
Por isso a doutrina espírita nos fala tanto no autoconhecimento, né? De nós realmente sabermos os nossos pontos fracos, né? E fortes também que nós temos, né? Para que a gente possa interagir com o externo, né? Eu cito um exemplo uma vez no atendimento fraterno, um senhor me chegou nessa época do ano e disse: olha, eu estou bastante aborrecido porque essa época me deixa muito triste, né? E aí ele me falou, porque eu tinha tantos planos, como tu falou, né, Colomé, tinha tantos planos, acabei não realizando nada. E eu disse, agora eu estou vendo que o ano está chegando no fim e eu não consegui. E aí eu disse, se o senhor vem acompanhando esse processo, como é que é? Não, agora que eu estou fazendo o balanço. Então, assim, ó, eu acho que esse balanço nós temos que fazer, como dizia Santo Agostinho, diariamente, né? Claro. Né? Para que a gente chegue no final do ano de forma mais tranquila, né? Porque se nós nos deixarmos, e é muito fácil acontecer isso, nos deixarmos envolver pelos acontecimentos diários, nós esquecemos que nós somos, né, seres espirituais, né? Nós esquecemos que realmente quais são os principais valores, né? E eu vejo também que na nossa sociedade, que eu acho que todos isso realmente algo que se confirma, que a gente vê nas redes sociais, né, muita alegria, festa, muita felicidade. Muitos presentes. Presentes, né? Mas será que isso realmente é real, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, só eu que estou triste, é só eu que estou apreensivo. Então é para nós refletirmos, né? E às vezes até traz um sentimento de culpa, né? Também. Porque fica olhando, os outros estão todos felizes e agradecidos, e eu aqui, né, não consigo expressar essa gratidão toda que tanto falam, né? Porque fazendo um balanço não deu tão certo, ataca a autoestima, né? Mas é como o Jorge falou, será que é realmente isso mesmo? E as redes sociais fortalecem muito isso, né? Porque nas redes sociais a gente só vê a família perfeita, o casal perfeito, os filhos lindos, né? Então a rede social expressa muito pouco o sofrimento das criaturas, né? Ela expressa um ideal inatingível, né? Ou uma alegria passageira, né? E a doutrina espírita, ela trabalha a questão, por exemplo, da palavra necessidade, né? O que é quais são as nossas necessidades, né? Quais são os nossos desejos, né? Que é para além das necessidades, na maioria das vezes, Sim. né? Porque a necessidade é aquilo que a gente não pode viver sem. Não pode viver sem se vestir, sem se alimentar, sem dormir, sem tomar água, sem fazer atividade física, né? É uma necessidade. Agora, o desejo é alguma coisa para muito mais além, né? É quase que o supérfluo, vamos dizer assim. E aí tem aquela palavra que é muito trabalhada na doutrina espírita, principalmente no livro dos espíritos, que é a vontade. Então, o quanto da nossa vontade foi colocado para que a gente atingisse os nossos objetivos e que tivesse uma vida naquele ano cheia de propósito, né? E eu vivi a aposentadoria, assim, estou vivendo o processo de aposentadoria recentemente. Então, nós vemos, assim, muitos colegas, né, em profunda depressão depois do processo de aposentadoria. Porque foi uma decisão tomada rapidamente, às vezes, né, e por necessidades, às vezes, familiares, de saúde, enfim, mas que não foi elaborado o processo, né? Então, a aposentadoria se apresenta como o fim de um ciclo sem nenhuma perspectiva, né, de planejamento para o futuro. Então, nós precisamos pensar exatamente como nós vamos conduzindo a nossa vida para construir sempre novos propósitos, né? E dentro do envelhecimento, e aí nós lá no abrigo trabalhamos, né, com os idosos, temos em média 33 abrigados, né, moradores. Nós observamos que aqueles moradores que têm objetivos, que tricotam, que pintam, que participam das atividades, que têm algum vínculo familiar, eles vão vivendo aqueles anos com muito mais tranquilidade, né? O envelhecimento até o desencarne. Aqueles que não têm, que já têm um perfil mais depressivo, que não têm vínculos, vivem com mais tristeza, melancolia, né? Então, ter um objetivo, ter metas, né? Se dispor a aprender sempre é fundamental para a gente ter uma vida mais saudável, né?
E não é fácil. Verdade, verdade. E principalmente, assim, acontece, não principalmente, mas mais até com os homens. Eu tenho observado, né, que os homens vivem mais intensamente o trabalho, a profissão, do que a questão da espiritualidade, né, e das próprias relações, às vezes, né? Então, esse despreparo é algo que preocupa. Porque se a sociedade, se as redes sociais, a sociedade, essa alegria toda que transborda fosse real, nós não estaríamos com tanta depressão, com tanta ansiedade, com tanto suicídio. Com tanto vazio existencial. Vazio existencial, realmente isso, né? Porque nós esquecemos, né, que nós somos, muitas vezes, esse ser espiritual, o que estamos fazendo aqui, essa resposta que o Espiritismo nos dá, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, é fundamental para conciliar com o sentido nosso próprio da vida também, né? Porque eu cito um exemplo, eu trabalho no CVV há 15 anos, né? E eu posso afirmar que de cada 10 pessoas que ligam, apenas uma traz problemas financeiros, né? Os outros problemas são existenciais, são de relacionamento, a pessoa tem outros desafios muito além, mas ela dedica, na maioria das vezes, a maior parte do tempo para resolver problemas de ordem financeira e material. Né? Então, esse equívoco que a gente não para, às vezes, para pensar, é muito importante. E esse momento também serve de reflexão, né? O que eu estou fazendo aqui, onde eu quero chegar, o que me completa. Né? É por isso que é importante, quando a gente consegue responder essas 3 perguntinhas, porque a gente consegue dar uma contextualização para a nossa vida, para a nossa existência. A gente consegue se localizar no processo, né? Então, quando a gente reencarna, a gente vem com um propósito, que é o propósito de evoluir. Mas nós não podemos esquecer que o nosso processo de evolução está sempre em contato com o outro, com o próximo, né? Fora da caridade não há salvação. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas acabam olhando para a vida como se a vida tivesse que servir ela de algo. Então é como se ela ficasse parada e esperando os benefícios da vida. Chega um momento que as coisas não vão acontecer porque eu estou esperando. Eu tenho que ir lá construir, eu tenho que produzir, e muitas vezes este é o propósito, de eu saber qual é o meu papel aqui, o que eu posso deixar para esse mundo, né, e me ocupar disso. Mas quando eu não tenho essa visão e eu fico olhando, parado aqui, esperando que o mundo me preencha e satisfaça os meus desejos, eu acabo caindo num vazio, porque eu perco o propósito, né? Porque a vida, ela vai ser sempre do jeito que ela tem que ser, ela não é eu que vou modelar ela, só que muitas vezes essa vida ela vai ser colocada de uma maneira que eu não quero, que eu não gosto, e aí começa a gerar essa angústia, esse desespero, e quando eu me volto para mim, eu não encontro nada. Porque eu nunca parei para construir alguma coisa em mim, né? Que é quando a gente começa a buscar essas respostas, a gente começa a buscar o autoconhecimento, a se conhecer mais profundamente, né? A buscar, a conhecer a sua essência e tentar entender o seu papel aqui, dia a dia. E isso que vai dando um propósito. E claro, a maior referência que nós temos, né, para essa caminhada, que é o nosso modelo e guia, que é Jesus. Né? Todos nós precisamos de uma referência, né? E nós somos espíritos ocupando temporariamente um corpo, e não o contrário, né? Não somos corpo com o espírito. Então a gente esquece disso. E a vida vai acontecendo de uma forma muito atabalhoada, muito rápida, né? E a gente vai passando a vida sem cultivar a espiritualidade, e o envelhecimento vai chegando, e a gente vai perdendo a potência física, vai saindo do cenário do trabalho, né? Muitos de nós têm o trabalho como centralidade da vida, porque essa é uma questão cultural, né? Então, a gente se perguntam, quem tu é? Né? Eu não digo eu sou a Carmen trabalhadora, eu digo eu sou a Carmen professora, né? Então, o que me identifica na vida é o meu trabalho. Diga quem tu é sem dizer o que tu faz. Exatamente, que é um grande desafio, né? Dizer quem a gente é sem dizer o que a gente faz. Então, a gente passa, e quando se dá conta, os filhos cresceram, seguiram seus caminhos, e aí? Né? O que nós vamos fazer? Muitas vezes é nessa hora que a gente busca a espiritualidade. E cultivar a espiritualidade possivelmente seja a maior ferramenta de amparo a todos nós durante a existência, para ir preenchendo esse vazio, né?
Porque senão a gente pensa em preencher com roupas, com carros, com comida, e aí nós temos todos esses distúrbios emocionais, né, mentais, porque é um vazio que nada preenche, né? Porque a gente vai fugindo desse encontro consigo mesma, vai esquecendo que o tempo vai passar. Vai adiando isso? Vai adiando. Quando a gente se dá conta, acabou o tempo, né? Eu me lembro sempre de uma pequena história de um senhor que, quando reencarnou, reconheceu que a sua missão era trabalhar com crianças, era trazer uma casa de crianças, né, inaugurar e cuidar das crianças. Mas ele era muito ocupado. Então ele pensou, não, agora eu não posso porque tenho os filhos pequenos, agora eu não posso porque estou trabalhando, agora eu não posso. E foi construindo um império, né, econômico durante sua vida. Lá adiante, ele diz, bom, agora eu acho que eu vou ter que fazer isso, né? Se recolhe numa sala e diz, bom, agora sim, amanhã, né, eu vou dar jeito nessa minha missão, que eu reconheço que tenho. Aí o espírito protetor se aproxima e diz, meu irmão, seu tempo terminou, só para a próxima encarnação. Então, a gente sabe intimamente, quando faz essa análise profunda, o que nós precisamos fazer, né? E talvez uma coisa que seja muito frustrante, assim, nos tempos atuais, é imaginar que a nossa missão é uma missão que precisa transcender a nossa casa, o nosso trabalho, Exatamente. sabe, a nossa comunidade. A gente pensa que a nossa missão é só aquela que aparece na mídia, aquela que tem destaque, mas às vezes a nossa missão é muito complexa, por mais que pareça simples, que é conduzir a nossa família, os nossos filhos, né? Assumir nossos compromissos com os nossos colegas, mantendo uma certa harmonia no trabalho, Dar né? bom exemplo. Exato. Então a gente se imagina assim, mas eu não tenho missão, porque missionário é, né, uma figura expoente, mas dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, qual é a nossa responsabilidade, né? Sim. Porque daí a gente vai também enchendo. Eu estou cumprindo com os meus propósitos, com o meu sentido da vida, porque eu estou fazendo aquilo, né, que eu acho. Sem mídia, sem destaque, sem, né? Exatamente. Então... quando nós conseguimos, então, esse casamento, né, de dizer assim, bom, a minha missão maior é evoluir. É isso que a doutrina espírita nos traz, né? Olha, nós estamos, a vida não nos deve nada, né? Nós nascemos aqui devedores, né? Porque estar aqui, vivendo nesse mundo de provas e expiações, é realmente uma grande bênção, né? Para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E não existe injustiça, né? A gente às vezes ouve, né, dizer, poxa vida, mas esse mundo é injusto, esse mundo... Mas está tudo certo, né? Ele é compatível com o nosso estágio evolutivo. Está tudo correto. Deus é de justiça, de amor, de misericórdia, né? Então, quando nós conseguimos casar esse sentido maior, né, da vida, de evoluirmos, de estarmos aqui para sermos co-criadores também da obra divina, né? E quando nós conseguimos entender que nós não precisamos, como tu disse, uma missão, uma grande... Nós precisamos realmente fazer a nossa parte, né? E isso é fundamental. Olha, quando esse casamento acontece, fica mais fácil, fica mais leve, como disse Jesus, né? O fardo é leve, né? O jugo é suave, né? Porque quando nós temos essa compreensão, porque nós ainda temos que trabalhar muito o nosso orgulho, né? A nossa vaidade, né? O nosso egoísmo, né? E isso é algo que realmente é um passo a passo, uma caminhada que se aprende a cada dia, né? E cada um no seu tempo. A gente precisa desenvolver essa aceitação de que cada um está no seu tempo. Então, se a minha função é ser professora, eu vou tentar fazer o máximo e o melhor que eu puder nessa função, né? Se é ser empresário, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso nessa função. Então, realmente, não é fazer coisas imensas, grandiosas, mas tu cumprir o teu papel, tu fazer um bom trabalho. A gente chama a lei do trabalho, né? Que é todo o trabalho, é todo aquele movimento útil, né? O trabalho próximo que respeita as leis morais é todo movimento útil. E então, todo e qualquer movimento útil que eu faço, que eu me utilizo de algo para o bem e para prosperar, para trazer uma certa prosperidade, eu estou cumprindo com a minha missão. E muitas vezes a espiritualidade, eu costumo dizer assim, né? É 50-50. 50% é o meu mentor
e 50% sou eu, porque a gente não controla tudo. Então, ele sabendo disso, ele fala, olha, tu vai lá, tenta cumprir os teus 50% que eu vou estar na retaguarda te auxiliando. Só que ele sabe que a gente não vai conseguir cumprir os 50%, né? A gente cumpre os 30, 25 muitas vezes, mas o que vale para a espiritualidade? É que tu tenha a boa vontade de tentar cumprir. É só isso. Tu tá disponível, tu te esforçou, né? A intenção. Ainda que não cumpra os 50%, mas o nosso esforço vale muito, né? O nosso esforço vale muito e a espiritualidade, ela consegue atuar muito mais ao nosso favor quando a gente está conectado, quando a gente está disposto, né, a fazer a caminhada no caminho certo. Então, muitas vezes a gente faz todo um planejamento do ano 2026, bota a lista lá na geladeira, né, e daí é aquilo, é o que eu quero. Tá, mas será que é o que eu preciso? Bom, tudo bem. Será que é melhor para mim? Será que é melhor para mim? Depois vamos ver. Mas daí começa 2026 e a gente vai passando pelas experiências e algumas coisas não vão dando certo. Ah, perdi o emprego. Né? Eu estava pedindo para prosperar no emprego e de repente me vem um aviso. Agora, por exemplo, né, que está surgindo esse período do Detran, que estão modificando um monte de coisas, né, e tem muitos instrutores preocupados, eu vou perder meu emprego. Tá, tudo bem, é bem complicado, mas como que eu devo olhar para esse momento? Né? Quando a gente fala em crise, empresário fala muito isso, né? Crise... É oportunidade. Tu tira a palavrinha ali e gira cria, né? Oportunidade. Que é uma oportunidade que tu tem de se desenvolver, que é uma oportunidade de desenvolver a inteligência. É assim que se desenvolve a inteligência, é diante dos desafios. Então, da gente olhar para aquela situação que não está dando muito certo, para a gente ver o que a gente pode tirar dali, né? Para nos deixar muito mais forte para o próximo ano. E assim a gente vai desenvolvendo uma imunidade, né? Essa imunidade psicológica, emocional, espiritual, que vai nos... Resiliência, né? Perfeito, a resiliência. Então que a gente consiga ter esse olhar mais positivo, né? Exato, e a resiliência é isso, né? É a gente viver uma experiência e ganhar fôlego para a próxima que virá, porque nós sabemos que ela virá. A vida dificuldade virá. A vida é assim. Faz parte, né? Então, é muito interessante essa questão. E quando a gente sai do papel de vítima para papel de co-criador, fica mais fácil. Nossa. Porque não são as pessoas que não gostam de mim. Talvez o meu comportamento desagregue o meu grupo e as pessoas prefiram ficar distantes de mim, né? Então, os eventos às vezes acontecem para pessoas diferentes e a resposta é muito particular. Porque as pessoas vão encontrando sentido para aquele evento de acordo com seus valores, né? Com as suas crenças. E aí o evento, por exemplo, o adoecimento para um significa uma revolta tremenda, né? Para outro, não, mas o que essa doença quer me dizer? Por que de repente eu torci o pé, eu vou ficar uma semana com o pé, né, com uma tala e não vou poder caminhar? O que eu estou tendo de oportunidade nessa semana? Será que a minha vida não estava tão enlouquecida que eu podia até fazer alguma coisa que não devesse? E aí os bons amigos me colocam, né? Os bons amigos espirituais me colocam numa cadeira uma semana. Fica aí, pensa, respira, presta atenção no entorno, né? Olha os familiares que vão te cuidar, que vão te auxiliar. No teu trabalho que tu pensa que tu é insubstituível, tu não é, né? Se a gente desencarna num dia, no outro dia tem que abrir a vaga para preencher aquele lugar. Porque os alunos têm que ter aula, né? A empresa tem que continuar funcionando. Então, às vezes, as oportunidades, se a gente olhar com esse cuidado, o evento para um tem um sentido, o evento para o outro tem outro sentido. O mesmo evento, né? Às vezes a gente tem uma programação, vou viajar para tal lugar, de repente acontece um fato, não dá para viajar. A gente fica muito desolado, né? Mas depois a gente vai lá adiante, quem sabe, compreender. Faz sentido. Por que eu não fui? Era uma bênção não ir, né? E essa questão de por que está acontecendo isso comigo, a doutrina espírita nos convoca a fazer uma outra pergunta. Para quê? Né? Qual é o objetivo? O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Né? O que eu preciso compreender, né? Para que eu não me revolte, né? Porque isso não vai ajudar em nada. Né? Então, tudo traz um ensinamento, traz um aprendizado, e eu acho que é o momento de nós... Existe uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil que 93%, 94% das pessoas acreditam em Deus. Essa pesquisa está aí. Só que
a gente vai poder provar se a gente acredita realmente em Deus quando a gente está numa prova. Na hora do testemunho. Na hora de testemunhar, né? Porque aí é muito fácil acreditar em Deus quando está tudo ao nosso favor, né? O vento, tudo certo. Agora, realmente, diante de um desafio, é que nós vamos testar a nossa resiliência, a nossa confiança, né? E isso é muito importante, né? Que a gente tenha essa consciência de que Deus é justo, é misericordioso e nossos ombros jamais vão receber carga mais pesada do que a gente pode suportar. Exatamente. Né? E Ele nos coloca no lugar, Ele nos planta no lugar que nós devemos estar. Ah, mas por que eu não nasci em tal lugar? Porque não era o teu lugar. O teu lugar, a tua melhor possibilidade de aprendizado é neste lugar que tu está. Né? Neste país, nessa cidade. Isso não significa que não possam haver mudanças. Nesta família. Mas este é o melhor lugar que tu está plantado para florescer. Né? E quando as coisas acontecem, a gente às vezes precisa se perguntar, por que não comigo? Né? Porque a primeira pergunta que a gente faz é por que comigo? Né? Por que comigo? Sim, mas por que não comigo? O que eu tenho de tão especial que as coisas só podem ou só devem acontecer com meu vizinho, com meu amigo, com meu parente? Então, por que não comigo? Né? Então, a gente precisa refletir, tendo a humildade, né? Trabalhando a questão do orgulho, da vaidade, que as coisas precisam vir para todos nós, porque são oportunidades de aprendizado, né? Agora, é como tu mencionaste, são oportunidades que, teoricamente, a gente tira de letra, né? Então, o expositor espírita, né? Ele faz uma fala bonita, contextualizada, né? Mas quando ele vai ter que dar o seu testemunho. Não é fácil. Não. Então, os espíritas sofrem, os espíritas choram, os espíritas sentem saudade daqueles que já partiram, né, para a espiritualidade. Só que a nossa diferença é que a gente tem algumas ferramentas, tem um grupo, um conjunto de conhecimentos que nos ajudam a compreender o sentido das coisas, né? Sim. E o sentido da vida. A ideia não é... mas agora vocês estão falando isso que é para a gente não sofrer mais. Não, o sofrimento ele é inerente à vida humana, né? A questão não é não sofrer, né? Porque a gente vai sofrer, nós somos seres humanos, nós somos frágeis, nós estamos num processo evolutivo, né? Mas o grande segredo é o quê? Como sofrer? Qual é a postura? Como que eu vou enxergar esse sofrimento na minha vida? E aí a gente lembra lá do Evangelho o bem sofrer, o mal sofrer e o bem sofrer. Bem-aventurados os aflitos. Como que eu olho para essa situação difícil na minha vida? Que é isso que vai fazer toda a diferença, que é sofrer com dignidade. Vocês lembram aquela história do Chico que estava no avião? Sim. Que começou a dar uma pane e ele começou a se desesperar, a gritar, e ele dizendo que ia morrer, daí o Emmanuel disse para ele, mas como, Chico? Por que esse fiasco todo? Porque eu vou morrer. Tudo bem que tu vai morrer, mas morre com dignidade. Bom, o nosso primeiro bloco voou, Sim. Né? E nós então vamos no segundo bloco, eu deixo aqui uma questão para a nossa reflexão e para a reflexão de todos que estão conosco, né? A gente pergunta, né, o que vai ser, como é que vai ser esse novo ano? E a pergunta que eu deixo aqui é: o que 2026 pode esperar de cada um de nós? Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Seja bem-vindo à UPRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos,
ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. O Astrogildo é um centro de referência em oncologia, desde o primeiro atendimento para a prevenção ou a busca pelo diagnóstico, até a realização do tratamento adequado para cada caso. Equipado com tecnologia hospitalar de última geração, da touca inglesa à cirurgia robótica, somos a solução completa em tratamentos oncológicos, sempre com você. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. O melhor em oncologia, perto de você. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o nosso programa Despertar Espírita, com o apoio da TV Diário, que gentilmente nos cede esse espaço. Estamos também presentes nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. E hoje com uma convidada especial, a professora Carmen Colomé, que está aqui conosco, para a gente falar um pouquinho sobre o sentido maior desta vida e o que o Espiritismo, qual é a colaboração que a nossa querida doutrina espírita pode nos dar, né, nesse quesito, nesta época de tantas atribulações, de tantas preocupações, né? Estamos nesse mundo de provas e expiações e ainda passando por uma transição acelerada, né, um momento mais acelerado da transição planetária. Então, a pergunta que ficou em aberto para nós, e eu passo para ti, Carmen, que 2026 pode esperar da Carmen? Essa pergunta é muito instigante, né? Porque nós costumamos a fazer a pergunta ao contrário, né? Quer dizer, o que 2026 vai nos dar de bom, né? Uhum. E 2026 promete ser um ano com muitas movimentações, né? Então, na verdade, acho que essa pergunta é muito adequada. O que nós podemos dar para o ano de 2026, né? E eu acredito que a gente precisa trabalhar no sentido de buscar esse equilíbrio, né, para a nossa existência, para que a gente possa trazer harmonia para os grupos que a gente convive, para que a vida fique mais leve, né? Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, a gente fica pensando, né? Será mesmo que eu, em 2026, vou conseguir temperar adequadamente a vida daqueles com quem eu convivo? Será que eu não vou botar um sal a mais? E essa convivência vai ficar desagradável, né? Será que eu vou conseguir prestar atenção nos movimentos no meu lar, no meu trabalho, para realmente me oferecer e contribuir naquilo que eu posso, né? Então, assumir essa vanguarda da nossa existência é fundamental, porque a gente às vezes fica nesse lugar de porque ninguém me quer bem, porque as coisas não dão certo para mim, porque, né? Então nós somos a vítima. Enquanto a gente está se vitimizando, fica tranquilo, né? Agora, quando a gente diz assim, não, eu tenho um compromisso, eu tenho um poder, né? Eu sou co-criadora, eu tenho responsabilidades e eu posso cumprir, muda, né? Porque aí a gente toma o leme do nosso barco e rema, né? Para onde Exatamente. A gente quer ir. Então, quando a gente sabe para onde a gente quer ir, e a gente sabe que a gente é responsável por remar esse barco, fica mais tranquilo, inclusive. Fica mais, assim, pesado no sentido de que nós somos responsáveis,
né? Mas ao mesmo tempo tem um espaço assim de vanguarda, né? De poder conduzir a vida para onde a gente quer, né? Tem aquele ditado que diz, né, que nenhum vento ajuda o barco que não tem direção. Exatamente. Ele pode ficar andando em círculos, até bater nas pedras, né? É a história da Alice. Se tu não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exato. Exato. Eu acredito que um dos grandes desafios do ser humano é se autorresponsabilizar. Como é difícil assumir a responsabilidade da própria caminhada. Porque quando a gente se responsabiliza por a gente mesmo, a gente se obriga a entrar em contato direto com a gente. E se a gente parar para pensar, muitas vezes, nós somos os nossos piores inimigos. O nosso pior inimigo, né? Porque como acontece de autossabotagem, de boicote, né? De ficarmos jogando contra esses pensamentos que tu disse, ninguém gosta de mim, porque eu não consigo as coisas. Isso é eu jogando contra mim direto, né? Então, quando eu assumo uma responsabilidade, eu tenho que buscar por que eu penso assim. O que me levou a pensar assim? Será que o que eu penso faz realmente sentido? Porque uma coisa é o que eu penso sobre mim, outra coisa é o que eu sou de verdade. Então, Jesus sempre nos disse, né? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Ele estava falando de autorresponsabilidade. Olha o poder que tu tem em ti. Para de ficar buscando culpa no outro, na política, no Lula, no Bolsonaro, nisso, naquilo, né? E tenta olhar para ti. Tu tem um potencial muito grande dentro de ti, né? Tu não precisa ser um grande missionário, mas assumir essa responsabilidade dia após dia é o que vai fazer tu crescer, vai te tornar mais maduro, né? Quanto mais nós nos responsabilizamos por nós, mais maduros nós somos. Eu costumo dizer que uma das primeiras manifestações de maturidade do ser humano é quando ele para de culpar os pais pelo momento dele. Né? Para de culpar os pais pelo que ele é hoje. Os pais deram o que eles tinham que dar, no grau evolutivo deles, né? Mas hoje eu sou vacinado, adulto, tenho condições de buscar, né, o autoconhecimento, tem várias ferramentas disponíveis por aí, então cabe a mim construir o meu mundo, né, o meu espaço. E o vitimismo realmente um caminho totalmente inverso. Exatamente. Né? Parar de culpar os pais e, como tu disse, parar de culpar os outros. Né? Os outros, né? E eu penso que talvez um dos grandes objetivos que eu busco para 2026 é ficar o mínimo de tempo possível no piloto automático. Né? Conseguir realmente raciocinar, pensar, refletir sobre o que está acontecendo. Né? Por isso que Jesus cunhou essa frase, né, do vigiar e orar, né? Estar atentos aos nossos pensamentos, estar atento ao que está acontecendo conosco, porque isso dá um sentido maior, né? Porque quando a gente está com o piloto automático ligado, a gente perde oportunidades inclusive de auxiliar o próximo, né? De sensibilizar com a dor do outro, né? E uma estratégia que eu considero sempre, eu conversava muito com as minhas alunas, elas lembram disso. Uma das estratégias que eu acho importante assim, para 2026 é um pouco de ovos em cada cesta. Né? Porque o que acontece? Às vezes a gente liga o piloto automático e coloca todos os ovos na mesma cesta. Todos os ovos na cesta do trabalho, ou todos os ovos na cesta da espiritualidade, ou todos os ovos na cesta da família e se esquece de si, ou todos os ovos na sua cesta e se esquece dos outros. Então, se a gente conseguir ter esse equilíbrio de um pouco de cada coisa na nossa vida, fica tranquilo, porque se a gente eventualmente tropeçar e quebrar a cesta, vai ser uma cesta que tinha alguns ovos, mas tem as outras, né? Porque às vezes a gente faz um investimento imenso na nossa vida só num aspecto. E aí, às vezes aquilo não dá tão certo e a gente então fica muito abandonado, né? Então, essa busca de partilhar, né? E fora da caridade não há salvação, né? Então, uma outra questão que eu considero assim fundamental é o trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário, o dia que nós compreendermos o valor desse trabalho, a vida vai ficar muito mais tranquila, porque é um momento em que nós, como voluntários, pensamos que estamos doando e, na verdade, muito pelo contrário, nós estamos majoritariamente recebendo energias positivas, salutares.
né? Às vezes a gente encontra uma idosa e ela diz, rezei por ti lá no abrigo. Meu Deus, rezou por mim. Né? Então, coisas que nós muitas vezes nem merecemos, possivelmente. Então, o trabalho voluntário é um trabalho em que a gente, ao mesmo tempo, sai de si, porque dá o que tem de mais valor, que é o tempo, e mergulha em si. Porque é no contato com o outro, como tu disseste, que a gente se identifica, que a gente se conhece, né? Exatamente. É neste contato que a gente, poxa, mas eu sou assim, né? E uma dica também legal que eu tenho aprendido é assim, quando alguém nos der um feedback, escute. Quando alguém nos disser, mas tu agiste de tal maneira, fiquei surpreso. Se for um feedback positivo ou negativo, não importa, preste atenção. Verdade. Primeiro porque os feedbacks em geral são dados pelos nossos familiares, os próximos que têm coragem de nos dizer verdades, que eles percebem, né? E aí, se a gente fizer uma autoanálise, a gente vai aproveitar essa oportunidade. Poxa, não pensei que eles me achavam que eu era assim. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Sim. Tanto positivo quanto negativamente. É tão importante, no início a gente fica né, chateado, assim, quando o feedback não é muito bom, mas assim, aproveitemos quando alguém nos diz alguma coisa. Muito importante. Carmen, o meu pai dizia para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, quando alguém te der um feedback negativo, presta atenção, porque no mínimo 20 gostariam de dar e não deram. E ali tem uma sinceridade. Tu encontrou alguém sincero, presta atenção. É ali que tem a oportunidade. E Chico Xavier sempre dizia assim, né? Falava sobre a questão de nós nos conhecermos, né, do autoconhecimento, e dizia assim, ó, se alguém te apontar um defeito, né, e tu, pelo autoconhecimento, tu sabe que tem aquele defeito, tu não te irrita. Sim. Porque tu tem, né? E se alguém te apontar uma virtude, né, que tu não tem, tu também sabe que não tem, não fica te envaidecendo por isso. Exatamente. Eu tenho um caso clínico que é justamente isso. O rapaz chegou, a menina terminou com ele, só que antes de terminar com ele, fez uma lista do porquê que ela estava terminando com ele. Por isso, porque tu é assim, tu é assim, tu é assim, tu é assim, mas tudo na boa, sabe? Uma conversa mais saudável, assim, né? Sim. E apontou e disse, olha, vou te dar essa lista. Pá, ele chegou destruído. Meu Deus, olha o que ela fez, meu Deus, estava mal, né? E eu disse, tá, lê pra mim então. Aí ele leu, foi lendo. Aí eu disse, cara, tu tem noção da pérola que tu tem na tua mão? Essa menina te deu um baita presente, foi a melhor herança que ela pode ter deixado desse relacionamento, porque agora tu tem uma pérola para o próximo relacionamento. Tu sabe exatamente o que tu tem que melhorar. Foi um dos melhores presentes que ela te deu, e ela talvez não saiba disso. Né? Então parte muito de como a gente enxerga, de como a gente vê. Ele estava olhando aquilo como algo assim que destruiu ele. Meu Deus do céu, olha. Sim. E é natural que aconteça isso, né? É natural que a pessoa fique abalada, né? Sempre é possível fazer uma lista da gente, né? Esse é um convite para este ano também, né? Um grande convite, né? De fazer uma lista de o que nós podemos melhorar, né? Sem baixar a nossa autoestima, porque nós temos os nossos pontos positivos, né? Ninguém é perfeito, né? Nós estamos aqui nesse mundo para aprender, para evoluir, né? Exato. Isso é muito importante. E talvez a nossa dimensão, assim, a gente superdimensione, né, a existência no sentido de que a gente tem que fazer e aprender muitas coisas. Mas vamos pensar assim, se a gente aprender e trabalhar uma virtude por existência, já é muito. Porque, por exemplo, se a gente se propuser no ano de 2026 ou na existência toda, desenvolver a paciência, né? Quantas virtudes vão se agregando à paciência, né? Porque se eu sou paciente, eu aprendo a escutar, eu aprendo a falar no momento mais apropriado, né? Eu aprendo a respeitar o outro, eu não dou a resposta imediatamente, eu vou primeiro refletir, vou me acalmar. A conviver melhor. Então, se a gente trabalhar numa existência inteira, uma virtude, melhorar uma virtude, nós já estamos muito bem. Porque é um exercício, né? E a gente aprende dentro de um processo, dentro de um tempo, e sempre vai gerar um certo desconforto quando a gente está querendo... Normalmente quando a gente quer mudar um comportamento, porque o comportamento às vezes vira um vício.
A gente está viciado naquele comportamento, mas a gente tem consciência que não é legal. Quando a gente tenta mudar o comportamento, nos desconforta. Por quê? Porque a gente já está acostumado a agir daquela forma. Mas tem um pensamento que eu gosto muito que diz assim, ó, não há superação sem desconforto. Né? Senão não é superação. Nós estamos aqui para superarmos o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então vai ter desconforto, não adianta. A gente só precisa ter consciência desse desconforto. E não há reforma sem caos. Exatamente. Não há transformação sem caos. Isso a gente pode ver numa peça da casa, né? Precisa trocar o piso. Vai ter um caos naquela peça e possivelmente em outras partes da casa. Mas depois vai ficar tão bonito, né? Organizadinho. E isso é a mesma avaliação, Exatamente. Né? E hoje, que nós estamos nesse momento de transição, que as pessoas muitas vezes ficam... A gente também fica preocupado, né, com tanta coisa acontecendo. É mudança. É como a casa, como o piso que está sendo trocado. Depois vai ficar tudo melhor. Né? Mas nós, nesse momento, parece que não tem solução. Então é importante que nós, que buscamos nos espiritualizar, que buscamos seguir a nossa querida doutrina espírita, que a gente seja a esperança, que a gente seja realmente as pessoas que acreditam que essa mudança é para melhor, que nós vamos para um mundo de regeneração. E que façam a sua parte. Exatamente, porque não vai acontecer no estalar de dedos. Né? Cada um precisa fazer a sua parte. Né? Carmen, o sentido... Diga. Pode falar depois. Não, assim, a gente, quando tu abriu, tu disse, né? A gente precisa encontrar um sentido para a sociedade, para a vida em geral e para nós, o sentido da vida, né? Então a gente tem muito a contribuir com a sociedade em que a gente vive, né? E aí também não são grandes feitos. É se comportar legal no trânsito. Exatamente. É respeitar o outro na fila, né? É ser agradável num diálogo rápido com a pessoa, é ser cordial. Não, a gente não, para contribuir, não precisa tantas coisas mirabolantes, né? Mas é um comportamento cristão que a gente não tem. A gente tem muitas vezes um comportamento selvagem, né? Por isso que a gente vive uma era de ódio intenso, né, no mundo. Então, a gente precisa, para se evangelizar, para que o mundo se evangelize, porque não é mágica. É soma verdade. De mais um evangelizado que vai, né, por enquanto. Que muitos pensam, às vezes, quando Emmanuel nos fala, né, que a maior caridade com a doutrina espírita é a sua divulgação. Uma vez uma pessoa me disse, poxa, mas eu não consigo divulgar, não faço palestra, mas a divulgação é através do exemplo. Né? Da postura. Da postura. Quando nós temos uma atitude correta, um exemplo bom, nós estamos divulgando. Né? E a maior divulgação, que é o exemplo que arrasta, né? Jesus não ficou citando o que tinha que escrever, como é que tinha que ser o evangelho, os outros que observavam ele. Ele só fez. Ele fez. Ele fez e viveu, né? Plenamente. Por isso que às vezes as pessoas dizem, não esperava de ti isso. Tu não é espírita, né? Porque às vezes a gente roda na prova, né? Ou às vezes as pessoas dizem, só esperava isso de ti, porque tu é espírita. Então, o exemplo realmente é um fenômeno na vida da gente, né? E a maioria das vezes ela não diz, ela pensa. Exatamente. Essa aí é espírita. ela não é aquela super sincera, né? Tem um pensamento de Caibar que diz assim, todo aquele que cumpre o seu dever, né, Deus fará por ele o que ele por si não vai poder fazer. Então, quer dizer, se a gente está cumprindo o nosso dever, se a gente está dando bom exemplo, a espiritualidade está agindo para organizar as coisas nos bastidores. E aí as coisas se tornam mais fáceis, a caminhada se torna mais fácil, né? Por quê? Porque a gente está fazendo a nossa parte. Então, ela se torna mais difícil muitas vezes porque a gente negligencia, a gente recua, a gente não quer, né? Mas o que eu ia te dizer aquela hora é que tu trouxe um livro. Isso. E a gente se empolgou aqui. Bem lembrado. Eu trouxe um livro do Afro Stefanini. Mostra ali na câmera. Dias Felizes. Ali mesmo, isso. Essa é uma obra muito interessante. E na lição número 8, enquanto eu pensava neste encontro de hoje, buscava alguma referência, eu encontrei a lição número 8, sentido existencial. Tá. Inclusive, Carmen, nós estamos indo para o encerramento, tu podia já ler essa lição número 8 e fazer um breve comentário para nós fazermos, então,
o encerramento Sim. do nosso programa de hoje. Fechar com chave de Fechar ouro. com chave de ouro. Do livro. Eu vou ler, então, um penúltimo parágrafo aqui, que é os dois últimos, que eu acho que encerram bem, assim, essa nossa conversa. Ele diz assim, a fundamental finalidade do espírito imortal é movimentar a vida com a abundância das conquistas intelecto-morais, produzindo sentido em tudo, mas para isso, o principal trabalho será sempre o de fazer-se produtor desse sentido na própria vida, para que todas as outras conquistas alcancem um propósito maior. Então, é bem dentro do que nós falávamos, né? Movimentar e fazer conquistas intelecto-morais, né? Então, isso significa que a gente precisa estudar, que a gente precisa Os dois lados. fazer outras coisas e assim avançar na moralidade. E aí, no último parágrafo, ele diz assim, somos o sal da terra e a luz do mundo, mas, para tanto, o sal necessita ser distribuído em porções corretas e a luz necessita ser canalizada para a sua finalidade exata, cabendo o esforço realizador da alma em ser a cada dia melhor como aprendiz da vida, para que, pelo próprio trabalho de autoaperfeiçoamento, encontremos o prazer de ser feliz, aprimorando os nossos sentimentos. Que legal, né? Então é muito legal. Precisamos estar esse enamorados chamamento. pela vida, né? Aquilo que tu falou, né? No trabalho, na família, com os amigos, saber dividir essa luz e esse sal, saber temperar no momento certo, né? E não focar só numa coisa só e esquecer do resto, é justamente isso. Equilíbrio. Exatamente. Sermos um bom cozinheiro, uma boa cozinheira, fazendo Exatamente. o tempero certo, né? Porque às vezes os ingredientes são maravilhosos, mas quando a gente põe um tempero a mais, Estraga. não dá para comer. Ou quando a gente põe de menos, fica insosso, sem graça, né? Então, Temos que buscar essa habilidade aí. essa habilidade de temperar a vida para que 26 seja um ano bom, um ano mais leve, que a gente se reconheça mais como co-participante, né, desse mundo que está aí, para que ele se torne um mundo melhor. Que começa na gente. Começa em nós. 2026 é de dentro para fora. De dentro para fora. Quando a gente fala um feliz ano novo, né, que nós queremos desejar a todos que estão conosco, que seja novo para cada um de nós também, que nós possamos renovar as nossas atitudes, né? Perfeito. Os nossos pensamentos, né? Então, agradecendo... Os nossos sentimentos. Isso, sentimento em relação a nós e o outro, né? Isso. Então, professora Carmen, muito obrigado, né, pela tua presença. Com certeza vai vir outras vezes aqui. Muito obrigada. Tá? Foi um Nós prazer. agradecemos a todos que estiveram conosco. O Despertar Espírita fica por aqui. Como diz o nosso amigo Vicente, que hoje não pôde estar, a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o próximo programa, se Deus assim permitir.